Vou começar a gravar aqui com o pessoal. Ainda não chegou o sol aí? Bom, galera, um bom dia. Então, hoje a gente vai continuar a falar sobre aqueles capítulos, né? Já que já terminaram as avaliações, né? E nós continuamos no isolamento, né? Todo mundo nessas casas. Então, é aquela velha história, né? Tem que seguir o barco, né? Tem que continuar, né? Até a gente poder voltar para a sala de aula. Então, a gente já tem que ver um pouco de conteúdo, né? Então, eu pensei em a gente fazer um conteúdo hoje, né? Trabalhar ele e jogar uma proposta aqui para vocês, para a gente trabalhar. Então, eu vou começar essa aula de hoje, né? Falando um pouco até sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente, dentro do capítulo de personalidade de vocês, né? Ele vai falar um pouco dentro da psicologia do esporte, né, que o atleta, quando ele vai treinar, ele está sujeito a uma série de aspectos psicológicos que acontecem com ele. E das coisas que ele enfrenta é a ansiedade, né? E a ansiedade, ela está bem presente no que a gente está vivendo hoje, né, diante desse isolamento, né? Então, vai ser um dos temas do que a gente vai falar hoje, né? Então, é importante que vocês prestem atenção, até porque tem muita gente que está isolada aí, com muita energia para gastar, né? E não sabe o que fazer. Eu mesmo, professor de vocês, eu preciso até de uma dica de vocês aí, de que exercício eu faço num espaço pequeno, de alimentação pequena, né? Para que tá pegando para todo mundo, né? Aí isso vai até ser uma das propostas para vocês hoje. Mas eu vou, né, começar a aula de hoje, né, temática, mostrando um vídeo para vocês sobre o que é ansiedade. Deixa eu só ligar minha caixinha aqui para poder sair o som para vocês. Vamos lá aqui. Okay. Inferno, todos nós já salvando a vida de alguns ou tornando ela um inferno, todos nós já sentimos o impacto da ansiedade nas nossas vidas. Atendendo a muitos pedidos, falaremos hoje sobre ela. Está chegando o Natal e a loja psíquica já está no clima. As camisetas e as ilustrações estão com super desconto. Garanta já o seu Natal científico na loja psíquica. A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou que irá dirigir para uma estrada muito perigosa no dia seguinte. Sentir-se ansioso por causa de uma prova pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. Quando a reação de ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes. Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura, e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Outros transtornos, como o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático, foram considerados por muito tempo transtornos de ansiedade, mas a última edição desse manual os separou em outras categorias.
O DSM é uma tentativa de classificar as condições psicopatológicas mais comuns da população, e de tempos em tempos ele é modificado a partir dos novos conhecimentos que foram produzidos. Todos os transtornos de ansiedade envolvem em algum nível sintomas cognitivos, como por exemplo, receio de perder o controle ou ter algum dano, sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, e sintomas comportamentais, como agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Muitas vezes, é difícil diferenciar a ansiedade que todas as pessoas vivenciam regularmente da ansiedade que alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade vivencia. Não existe uma divisão clara e indiscutível entre o que é uma ansiedade normal e uma anormal. O que fazemos diante dessa grande dificuldade é adotar critérios de uma maneira inteligente para concluir se a ansiedade de alguém atinge níveis extremos e prejudiciais. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Os genes, a cultura, as interações sociais, eventos traumáticos e o uso de substâncias tais como drogas são algumas das influências mais importantes. Alguns psicólogos acreditam que, apesar de poder gerar tantas consequências negativas para nós hoje em dia, a ansiedade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. A ansiedade funciona como um mecanismo de proteção que nos torna mais atentos a possíveis futuras ameaças e nos permite planejar nossos comportamentos para evitar situações ameaçadoras. Quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando sua vida. Só que nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas ou prováveis de se concretizarem. Nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é, ao mesmo tempo, nossa dádiva e nossa maldição enquanto seres humanos, já que, às vezes, essa capacidade se vira contra nós mesmos, ao invés de apenas nos proteger. No contexto dos transtornos de ansiedade, o perigo frequentemente não existe enquanto um fato objetivo e inquestionável, mas sim enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. Existem diferentes tratamentos para cada um dos tipos de transtornos de ansiedade que demonstraram uma grande efetividade em vários estudos clínicos. Assim como no caso da depressão, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamentos, mas sim a falta de informação e de procura por profissionais. Se gostou do vídeo, ajude-nos a fazer mais pessoas conhecerem o que é a ansiedade, curtindo, compartilhando nosso vídeo em suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. O Minutos Psíquicos é produzido pela Columba Vídeo. Você precisa de um vídeo publicitário, institucional, didático? Mande um e-mail para videospsíquicos@columbabsb.com. Bom, gente, então esse vídeo aí, deixa eu mostrar lá de novo, é desse canal aqui, Minutos Psíquicos, tá beleza? Vou voltar aqui. Salvando a vida de alguns, para quem quiser acessar, né? Ele é um canal bom, né? Ele não tem muitos acessos, mas ele é um canal pelo menos que produz um conteúdo científico, né? Diferente da maioria dos outros canais, tá? Então, para quem quer conhecer um pouco mais de psicologia, né? Ele é interessante, né? Então, eu vou passando algumas partes dele, fazendo algum comentário. E aí, quem quiser, né? Falar também, né, vai ser interessante, né? Porque vai unir com o nosso tema aqui. Então, como o próprio vídeo está falando aqui, a ansiedade ela é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. Vamos ver aqui a próxima. Né? Então, ele coloca aqui o primeiro exemplo, né, dos jogadores de futebol, né, numa final. Só um instantinho. Então, esses jogadores aí, na final, imagina como é que eles se sentem, né? O nível de ansiedade deles vai lá em cima, né? Imagina, então, o dos jogadores, né? Tentando trazer aqui para a psicologia do esporte. Deixa eu só ligar meu vídeo de novo. Tá? Isso. Tá? Vocês, queria fazer uma pergunta para vocês, né? Sentem ou já sentiram algum nível de ansiedade
principalmente nesse período, né, que a gente está. Muita, professor. Muita ansiedade. Imagina, né? Teve uma pessoa ontem que me procurou aqui pelo WhatsApp, né, em busca de consulta, porque só que eu vou ter que fazer consulta na casa dela, porque ela está em home office, não pode sair, porque toda hora o chefe dela pode chamar e ela já está desenvolvendo ansiedade, né, segundo ela, né. E aí eu vou dar uma passada lá com ela para ver como é que ela está, né. Então, muita gente, né, uma das coisas mais comuns que as pessoas têm relatado nesse isolamento é a ansiedade em si, né? Mas a gente tem que ter em mente que a ansiedade, ela é um sintoma normal que a gente sente, né? Agora o que a gente tem que aprender mais é saber diferenciar, né? O que é aquela ansiedade que é normal, entendeu? Do dia a dia, que nem, por exemplo, quando mostra aqui, né, os jogadores de futebol, é uma ansiedade aceitável, né? Porque você só vai passar aquela hora, né, ali agoniado, né? E aquela ansiedade que já é meio patológica, né, como a gente pode dizer, ou que pode trazer algum problema para a gente, né, que é aquela ansiedade que persiste. Vocês sabem diferenciar, gente, esse tipo de ansiedade, essa ansiedade que vocês estão sentindo, por exemplo, agora do isolamento, vocês acham que ela é normal? Ou ela já é patológica? Eu acho normal, é assim, meio a meio, sabe? Porque a gente não pode ficar levando, né? Tipo assim, é normal. E você tem que, tipo, eu acredito que, tipo, você tem que acreditar, né? Que vai passar e sempre acreditar no depois, no amanhã, no caso. E realmente, Paulo, o grande problema da ansiedade, né, é justamente a nossa capacidade, como mostrou aí no vídeo, de projetar, né? Porque toda hora a nossa diferença para os animais, né, que a gente tem o neocórtex, né, que é essa área que cresceu mais. Então, essa área está ligada ao planejamento, né, inclusive do futuro. Então, no vídeo ele vai falar que isso é uma coisa boa, né, mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque a gente acaba por querer planejar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é justamente essa avaliação que a gente fica fazendo, né, várias vezes sobre o que pode acontecer que nos deixa ansiosos, né? Então, isso que a gente está passando aqui pelo isolamento, né, é uma coisa assim que todos nós estamos sentindo, né? Então, é uma coisa comum. Só que algumas pessoas estão vivenciando isso mais intensamente, né? E outras estão assim num padrão, né, que estão conseguindo suportar, né? Vocês sabem dizer qual é a pessoa que já está naquele padrão normal, né? E aquela pessoa que já está assim, tipo, precisando de ajuda? Por exemplo, a Paola falou aí, não, tem que acreditar no futuro, né? Ela tem uma esperança, né? E aquela pessoa, por exemplo, que acha que essa epidemia não vai passar, né? O que vocês acham dessa ideia dela? Professor, eu tenho até uma amiga que ela tá, tipo assim, neurótica zona, assim, com essa pandemia, né? Ela posta umas coisas assim, parece assim que já é o fim. Uhum. E tem gente, assim, muito mais otimista. Eu, por exemplo, eu tenho em mente que vai passar, né? Que a gente está nesse momento agora de isolamento e tudo mais, que é necessidade para a saúde de todo mundo, de todo mundo coletivo, né? A gente não sabe quem é que tá ou não com o vírus. E ela, tipo, já tá assim, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Itália e tal. E parece, assim, que o dela já é bem mais sério mesmo. Parece que ela tá desacreditada da vida mesmo.
Uhum. E ela falou mais alguma coisa sobre o que ela está sentindo, além dos comentários? Não, a gente eu só observei. Na verdade, eu observei porque eu tô mais de longe, assim, da cidade que eu morava, né? Uma colega minha. Uma Uhum. amiga, bem, bem amiga. E aí, ela, pelo jeito dela, assim, ela tá bem. Na verdade, ela já tinha, que nem no livro diz, ela já tinha uma predisposição, sei lá, assim, a ficar meio neurótica com as coisas. E agora ela tá bem. Só que eu não parei para conversar com ela, porque tem pessoa que não gosta, né, de entrar no assunto e tal. Uhum. Mas fiquei na Trouxe minha. quatro, né? Mas observei. Aí é para Fernanda, 2 vezes para mim. Vocês acham, assim, chato falar sobre isso, como que nem a Lídia falou, né? Tem algumas pessoas que não gostam de falar disso. Vocês acham que as pessoas, elas acham chato, ou então elas são mais reservadas quando elas vão falar sobre esses assuntos? Sim, eu acho. Uhum. É exatamente o jeito que ela falou mesmo. Tem pessoas que não gostam muito, né? Certo. Uhum. Mas vocês acham, por exemplo, que agora que está acontecendo essa situação, as pessoas vão estar mais estimuladas para falar, né? Porque estão no isolamento, ou vão estar menos assim estimuladas para falar? Eu acho que depende muito, assim, de como a pessoa já era antes do isolamento, né? Tem como acho que a Paola falou, que tem pessoas já com predisposição, né, a sofrer mais com ansiedade, esse tipo de coisa. Essas pessoas ficam só vendo noticiário, essas coisas assim, e acabam ficando neuróticas, como a Lídia relatou da amiga dela. Então, eu acho que assim, tem gente que se isola e tem gente que está aproveitando o tempo, assim, para reaver contatos com pessoas que estavam distantes e tal, estão aproveitando de outra forma. Eu acho que depende muito de como a pessoa era antes. Sim, esse é um detalhe importante. Né? Tem pessoas que já têm predisposição, e dos artigos científicos que eu estava lendo, as pessoas que já têm algum transtorno, né, pode ser que intensifique durante esse isolamento, né? E as pessoas que não têm, né, pode começar a sentir, né? Então, o que ele fala aqui no vídeo, né? No caso, a ansiedade, quando ela é ruim para a gente. Porque ele fala que a gente faz uma avaliação futura de alguma coisa que pode nos provocar perigo, né? É isso que é ansiedade. Então, você, por exemplo, ir para o final de um time de futebol, né, é uma coisa até que é proporcional à emoção lá que você está sentindo. Agora aqui, o problema no vídeo, quando ele fala é que quando a reação de ansiedade ela é desproporcional à sua causa, né, isso pode atrapalhar a pessoa. Né? Essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, né, com muitas fake news, né, e muitas informações falsas. Isso pode gerar uma reação desproporcional da pessoa, que nem a colega aí, né, acho que foi da Lídia, né, que falou. Ela pode começar a achar que, por exemplo, o mundo vai acabar, né, que não vai mais voltar ao normal. Tá? E isso aí pode ser preocupante, né, porque isso pode, de repente, estar perseguindo ela, né, durante dias e dias. Ela pode ir dormir e pode estar continuando a sentir, né, essa mesma sensação. Né? E vocês já sentiram algum? Vocês sabem quais são os sintomas da ansiedade? Vocês sabem como é que ela afeta a gente? Eu sou uma pessoa, assim, que esporadicamente, assim, dependendo da situação, né? Eu tenho alguns transtornos de ansiedade. Já cheguei a fazer tratamento para isso, melhorei, sim, muito. Tanto que nessa pandemia aí, com tudo que está acontecendo, eu tô super tranquila e tô, tipo, acalmando outras pessoas, assim, da forma que eu consigo. Realmente é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, mas o que a gente pode fazer é ficar dentro de casa. A gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que esperar achatar a curva para poder
ter um atendimento melhor lá na frente. Então, tipo assim, para mim, no meu caso, assim, eu sinto, né, que às vezes ainda tem palpitação, a mão transpira, depende muito da situação, assim, medo, às vezes mistura com medo, assim, mas eu já tive há uns 12 anos atrás, eu tive início de síndrome do pânico. Acho que é tudo meio junto, né? Tudo meio É, interligado. sim. Se você não cuidar, né, da ansiedade, pode vir a se transformar num transtorno de pânico. Pode Sim, acontecer. eu fiz tratamento durante um bom tempo. Enquanto eu morava em São Paulo, eu fazia tratamento com acupuntura. Durante esses 12 anos eu fiz o tratamento e tal, certinho. E assim, hoje eu me sinto bem, super bem, graças a Deus. Eu me sinto bem mais centrada, assim, bem mais realista, eu acho. Uhum. E quanto tempo, assim, mais ou menos, durou o teu tratamento? Quase 2 anos. Uhum. Quase dois A, anos. a melhora, tu percebeu que a melhora ela demorou? Como é que foi a melhora para ti? É um processo lento, né? Para mim foi bem lento, assim. Eu percebi logo que eu precisava de ajuda, que eu precisava de terapia, que eu precisava procurar ajuda, porque, assim, só queria ficar em casa, tinha medo de sair, não queria fazer as coisas, e, assim, eu aceitei que eu precisava de ajuda logo no começo. Então, acho que foi um pouco mais fácil. Tem gente que se aprofunda mais na doença, né? Eu aceitei, eu fui atrás, eu fiz terapia, eu ia 2 vezes por semana no começo, depois passou para uma vez. E a acupuntura é uma coisa que me ajudou, assim, demais. E a família, né? Acho que a família também é fundamental nesse tratamento, assim, né? Tem que ter o apoio de família, amigos mais próximos, sei lá. Porque sozinho não dá, não. É verdade. Eu já fiz acupuntura, realmente é muito bom. E da medicina chinesa é a única que é comprovado, né, aqui pela medicina ocidental, né, que funciona cientificamente. E tem é isso que a maioria das pessoas não entende, né, porque esses processos terapêuticos, né, principalmente psicoterapêuticos, eles demoram um pouco, né, mas como você percebeu, foi fundamental, né, para além, né, da sua família, né, e das outras coisas que você fez, mas foi fundamental para você melhorar, né? Com Então, certeza. como a gente vive num mundo hoje em dia que é muito imediatista, as pessoas geralmente elas não querem passar, né, pelo processo, ou então porque estão acostumados, por exemplo, porque eu vou no médico, é só uma consulta, né? Mas a psicologia ela funciona, né, por um outro modus operandi, como a gente diz, né? Ela não funciona da maneira como um atendimento comum, né? É um acompanhamento, na verdade, que a gente faz, né, da pessoa, porque Eu acho assim. Desculpa, pode pode falar. concluir. Uhum. Assim, ainda mais para a pessoa que é ansiosa, né? Que está fazendo tratamento de ansiedade. Ela quer tudo na hora e quer Sim. tudo do jeito dela, quer controlar tudo. Cada passo de quem está do seu lado, ela quer saber tudo o que vai acontecer. Então, acho que é essa parte que a pessoa tem que entender, que vai demorar. Não vai ser com, sei lá, com 5 passagens no terapeuta, lá com 5 consultas que vai resolver o problema. E eu enxergo que é um problema, assim, constante. Vai e volta, dependendo da situação que está passando. Hoje eu aprendi bastante a controlar mais a minha ansiedade. Eu me sinto, assim, uma pessoa bem controlada nesse aspecto. Dá umas escorregadas de vez em quando, mas eu acho que o tratamento, para mim, fez muito bem. Não, uma parte do tratamento que está relatando é justamente a autoconsciência, né? Porque, como mostrou aqui no vídeo, todo mundo sente ansiedade. Agora, nesse momento, durante esse isolamento, nós estamos sentindo, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né, gente? Olha aqui, por exemplo, no slide, né? Como é que os medalhistas olímpicos eles lidam, né, com a adversidade, né, com a dificuldade. Então, a gente tem que, hoje em dia, não só saber o que a gente está sentindo, né, mas montar estratégias de enfrentamento, né, contra esses problemas. Até porque, como você falou, né, ela não deixou, né, de estar aí, né, a tua ansiedade, né, porque você sente isso de uma maneira mais intensa que as outras pessoas, provavelmente. Né? Então, ela não deixou, mas você conhece ela já. Né? Aquele bichinho que tu fica aqui embaixo de ti, né? De vez em quando ele aparece, né? E tu já sabe como ele é.
né? Então, tu aprendeu a controlar mais. Isso é uma parte do tratamento, é o autoconhecimento, né? Para controlar as crises, né? É. Dentro do esporte, né, e também acredito dentro da nutrição, também a gente vai ter que lidar, né, com essa questão da ansiedade, né? Acho que talvez até mais para a galera da nutrição, né, porque as pessoas elas ficam ansiosas, né, para comer também, né? Que horas eu vou comer, né? Como é que vai ser? Porque eu tenho que deixar de comer, não posso comer toda hora, né? Isso vai gerar uma ansiedade na pessoa. Quais são as estratégias dos atletas, né, que eles utilizam, né, para enfrentar essas adversidades aí, né, que pode afetar o psicológico deles? Então, as estratégias que eles utilizam são o enfrentamento, né, das adversidades, desempenho sob pressão, né? Provavelmente eles fazem treinos mais pesados, né? O estabelecimento de metas e preparação mental, né? Isso aqui é primordial, né? Porque a gente, como lá no vídeo falou, a gente fica tentando prever o futuro, né? E tem parte do futuro que elas não são muito certas, né? Não tem como a gente chegar. Então, o ideal é que a gente estabeleça certas metas, né? E tenha uma preparação mental para chegar a isso, né? Porque se você coloca uma meta muito grande, né? Agora, por exemplo, pensar talvez sobre o fim da crise não seja a melhor meta, né? Porque a gente ainda não tem respostas científicas suficientes, né, para prever quando isso vai acabar. Então, talvez a melhor meta que a gente possa estabelecer hoje, né, vamos vencer um dia, né, vamos vencer a semana, né, e se preparar para isso, né, o que está ao nosso alcance. Não dá para focalizar, por exemplo, daqui a um mês eu quero, por exemplo, estar em Belém. Será que é uma meta boa? Tá dando para vocês entenderem? Hein, professor? Oi. Tipo assim, eu estou dizendo esses dias que nós estamos numa situação, para não vivermos nessa ansiedade constante, a gente tem que ficar tipo assim, temos que viver um dia de cada dia, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se preocupar meio, diria assim que inconsequente, né? Então, vamos viver um dia de cada vez, sem ficar estabelecendo, isso aqui vai durar uma semana, um mês, 15 dias, 2 meses, 5 meses. Nós vamos morrer de fome, não sei o quê. Então, é assim, encarar cada dia como se fosse cada dia e pronto. Sim. Sim, concordo com você. Que está justamente nisso que o vídeo está falando, né? A gente tem essa capacidade de prever o futuro, só que o problema é que a gente está utilizando ela de uma maneira ruim, né, para a gente. Então não adianta querer pensar agora nisso, né? Se vai terminar, se não vai terminar. O melhor mesmo no momento é se prevenir, né? Com a higiene possível, né? E procurar viver dentro do isolamento, né? Não perder a rotina e etc. Então, continuando aqui, faltam uns 5 minutos para terminar esse vídeo, tá? Aí eu vou converter ele, aí vou passar lá no YouTube para os outros que não puderam acessar. Então, olha só, quais são as estratégias, voltando aqui para o livro de vocês, né? Eu estou tirando esse do livro, tá? É o finalzinho daquele capítulo lá da personalidade. Além do estabelecimento de metas e preparação mental, a concentração. Entendeu? Às vezes a gente fica muito perdido nos nossos pensamentos, né? Eu costumo dizer que a gente deixa que os nossos pensamentos nos tomem, né? E não que a gente, né, se sirva deles, né, para algo benéfico, né? Normalmente a gente não consegue calar nossos pensamentos, né? Então eles vêm, eles ficam assombrando a gente, né? É meio assim. Então é preciso concentração, né? Saber focar, né? Saber o que você vai ouvir ou não. Né? Outra coisa, isenção de preocupação, né? Você, por exemplo, quais são as medidas de prevenção hoje que a gente tem que ter, né, diante desse isolamento?
a higiene, né? Não estar em locais com muita gente. Que mais aí? Falem aí para mim. Quais são as precauções? Então, basicamente, são essas aí, essas prevenções, né? E, assim, aí o que acontece? Tem pessoas que fazem isso, né, gente? E, tipo, ainda ficam preocupadas, né? Meu Deus, né? Ainda posso pegar o vírus e etc, né? Então, a gente tem que ter o que eles chamam aqui de isenção de preocupação, né? Se permitir, né, não se preocupar. Eu acredito que seria mais a tradução, né? Depois que você faz tudo para se prevenir, né? E aqui, confiança e estímulo de realização, né? E aqui para eles é a treinabilidade, né? Também, tá? Essas são as estratégias, tá bom? Além dos planos mentais e planos de refocalização. Eu acho legal a psicologia do esporte porque ela usa muito isso. Ela usa muito mentalização e refocalização, que são coisas que a gente utiliza na clínica, né? Inclusive para trabalhar com ansiedade, com medo, fobia e etc. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para entender sobre a personalidade, né, a gente, das pessoas? Considerar tanto os traços quanto as situações, né, que é aquela teoria lá dos traços que a gente falou no início, né, que podem influenciar no comportamento do atleta, né, ou das pessoas, né, que nem vocês disseram aqui no início. Professor, tem pessoas que já têm predisposição para isso, né? Tem pessoas que já são meio ansiosas, né? Sim, né? São os traços dessa pessoa, né? Então, isso aqui está falando, na verdade, sobre a atuação do psicólogo do esporte, né, gente? Como ele deve avaliar a personalidade do atleta. Então, ele deve considerar tanto os traços quanto as situações, saber como e quando aplicar testes de personalidade, ser um bom comunicador, ser um bom observador e, né, instruir sobre estratégias mentais, né? Basicamente o que a gente faz na clínica, né, só que voltado para o esporte também, né? Porque na clínica a gente também tem que identificar esses traços, né, que causam incômodo na pessoa, né, saber aplicar teste de personalidade, se comunicar bem, observar, né, e utilizamos algumas estratégias mentais também. Tá? Aí ele começa a falar aqui da ansiedade, né, que é um dos temas da nossa aula, né, e também queria justamente falar um pouco dessa proposta, né, que é algo que está me incomodando muito nesse isolamento, é porque eu não estou conseguindo fazer nenhum exercício, né, e nem me alimentando bem. E aí, eu pensando nisso, né, eu queria jogar a proposta para vocês, da gente gravar um vídeo, entendeu? A ideia era vocês gravarem um vídeo passando exercícios que poderiam fazer dentro de um local pequeno. Vocês não estão se preocupando com isso? Com o exercício, com a falta de exercício, com a falta de alimentação correta? Então, essa seria uma proposta aí para a gente fazer durante o isolamento, né, e até para a gente mostrar, né, o curso de Educação Física e Nutrição aí também, né, sendo uma produção. Mas a gente vai falar daqui a pouco mais quando a gente voltar, né, na segunda parte do vídeo, que esse aqui já está acabando. Tá? Estão gostando, gente, da aula de hoje? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Eu tô gostando. Já até gostei da parte aí dos exercícios, que eu já tava meio que fazendo, aí parei essa semana, já gostei de novo, que eu vou começar hoje, já aproveito. Pois é, aí acaba motivando a gente, né? Porque também é um dos temas da aula, é motivação, né? E como se motivar, né? Para fazer exercício dentro do apartamento, né? Que é isso que é a minha bronca. Aí, de repente vocês podem me ajudar. Mas eu já falo já da ideia quando a gente voltar aqui para a segunda parte. Deixa eu só converter aqui para o pessoal do Zap, aí eu passo o link de novo, tá, gente? Obrigado.